Leitura diária da Bíblia. Dia 51. Antigo Testamento. Êxodos 27, Êxodos 28. Farás também altar de madeira de acácia de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura. Será quadrado o altar, e sua altura de 3 côvados. E farás suas pontas a seus 4 cantos, as pontas serão do mesmo, e as cobrirás de bronze. Farás também seus caldeirões para lançar sua cinza, e suas pás, e suas bacias, e seus garfos, e seus braseiros. Farás todos os seus vasos de bronze. E lhe farás uma grelha de bronze de obra de malha, e sobre a grelha farás 4 anéis de bronze a seus 4 cantos. E o porás dentro da borda do altar abaixo, e chegará a grelha até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia, as quais cobrirás de bronze. E suas varas se meterão pelos anéis, e estarão aquelas varas a ambos lados do altar, quando houver de ser levado. De tábuas o farás, oco, da maneira que te foi mostrado no monte, assim o farás. Também farás o átrio do tabernáculo. Ao lado do sul, terá o átrio cortinas de linho torcido, de 100 côvados de comprimento cada um lado, suas 20 colunas, e suas 20 bases serão de bronze, os capitéis das colunas, e suas molduras, de prata. E da mesma maneira ao lado do norte haverá ao comprimento cortinas de 100 côvados de comprimento, e suas 20 colunas, com suas 20 bases de bronze, os capitéis de suas colunas e suas molduras, de prata. E a largura do átrio do lado ocidental terá cortinas de 50 côvados, suas colunas 10, com suas 10 bases. E na largura do átrio pela parte do oriente, haverá 50 côvados. E as cortinas de um lado serão de 15 côvados, suas colunas 3, com suas 3 bases. Ao outro lado 15 côvados de cortinas, suas colunas 3, com suas 3 bases. E à porta do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, de obra de bordador, suas colunas 4, com suas 4 bases. Todas as colunas do átrio em derredor serão cingidas de prata, seus capitéis de prata, e suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura 50 por um lado e 50 pelo outro, e a altura de 5 côvados, suas cortinas de linho torcido, e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todos os seus pregos, e todos os pregos do átrio, serão de bronze. E tu mandarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, prensado, para a luminária, para fazer arder continuamente as lâmpadas. No tabernáculo do testemunho, fora do véu que está diante do testemunho, as porá em ordem Arão e seus filhos, diante do Senhor desde a tarde até a manhã, como estatuto perpétuo dos filhos de Israel por suas gerações. E tu aproxima a ti a Arão teu irmão, e a seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes, a Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestimentas sagradas a Arão teu irmão, para honra e formosura. E tu falarás a todos os sábios de coração, aos quais eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que façam as roupas de Arão, para consagrar-lhe a que me sirva de sacerdote. As vestimentas que farão são estes: o peitoral, e o assento agudo fode, e o manto, e a túnica bordada, a mitra, e o cinturão. Façam, pois, as sagradas vestimentas a Arão teu irmão, e a seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Tomarão ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E farão o assento agudo fode de ouro e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido de obra de bordador.
Terá 2 ombreiras que se juntem a seus 2 lados, e se juntará. E o artifício de seu cinto que está sobre ele, será de sua mesma obra, do mesmo, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, os 6 de seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, conforme o nascimento deles. De obra de escultor em pedra a modo de gravuras de selo, farás gravar aquelas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, farás para eles ao redor engastes de ouro. E porás aquelas 2 pedras sobre os ombros do acento agudo fode, para pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os nomes deles diante do Senhor em seus 2 ombros por memória. Farás, pois, engastes de ouro, e 2 correntinhas de ouro fino, as quais farás de feitura de trança, e fixarás as correntes de feitura de trança nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de primorosa obra, lhe farás conforme a obra do acento agudo fode, de ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e o encherás de pedrarias com 4 ordens de pedras, uma ordem de uma pedra sárdio, um topázio, e um carbúnculo, será a primeira ordem, a segunda ordem, uma esmeralda, uma safira, e um diamante, a terceira ordem, um rubi, uma ágata, e uma ametista, e a quarta ordem, um berilo, um ônix, e um jaspe, estarão engastadas em ouro em seus encaixes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo cada uma com seu nome, virão a ser segundo as 12 tribos. Farás também no peitoral correntes de feitura de tranças de ouro fino. E farás no peitoral 2 anéis de ouro, os quais 2 anéis porás às 2 pontas do peitoral. E porás as 2 tranças de ouro nos 2 anéis às 2 pontas do peitoral, e as 2 extremidades das 2 tranças sobre os 2 engastes, e as porás aos lados do acento agudo fode na parte dianteira. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás às 2 pontas do peitoral, em sua orla que está ao lado do acento agudo fode da parte de dentro. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás aos 2 lados do acento agudo fode abaixo na parte dianteira, diante de sua juntura sobre o cinto do acento agudo fode. E juntarão o peitoral com seus anéis aos anéis do acento agudo fode com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto do acento agudo fode, e não se separe o peitoral do acento agudo fode. E levará Arão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. E porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor, e levará sempre Arão o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. Farás o manto do acento agudo fode todo de material azul, e em meio dele por acima haverá uma abertura, a qual terá uma borda ao redor de obra de tesselaô, como a abertura de um colarinho, para que não se rompa. E abaixo em suas orlas farás romãs de material azul, e púrpura, e carmesim, por suas bordas ao redor, e entre elas sinos de ouro ao redor. Um sino de ouro e uma granada, sino de ouro e granada, pelas orlas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, e se ouvirá seu som quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, porque não morra. Farás também uma prancha de ouro fino, e gravarás nela a gravura de selo, santidade ao Senhor. E a porás com um cordão de azul, e estará sobre a mitra, pela frente anterior da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e levará Arão o pecado das coisas santas,
que os filhos de Israel houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e sobre sua testa estará continuamente para que tenham favor diante do Senhor. E bordarás uma túnica de linho, e farás uma mitra de linho, farás também um cinto de obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas, também lhes farás cintos, e lhes formarás tiaras para honra e adorno. E com eles vestirás a Arão teu irmão, e a seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que sejam meus sacerdotes. E lhes farás calções de linho para cobrir a carne vergonhosa, serão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem no tabernáculo de testemunho, ou quando se achegarem ao altar para servir no santuário, para que não levem pecado, e moram. Estatuto perpétuo para ele, e para sua semente depois dele. Novo Testamento. Marques 5:21 da manhã menos 43, Marques 6, 1 a 6. Depois de Jesus passar outra vez num barco para o outro lado, uma grande multidão se ajuntou a ele, e ele ficou junto ao mar. E eis que veio um dos líderes de sinagoga, por nome Jairo, e quando o viu, prostrou-se aos seus pés. E implorava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha está a ponto de morrer. Rogo-te que venhas pôr as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia, e o apertavam. E havia uma certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Que tinha sofrido muito por meio de muitos médicos, e gastado tudo quanto possuía, e nada havia lhe dado bom resultado, ao invés disso, piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio entre a multidão por detrás, e tocou a roupa dele. Pois dizia: Se tão somente tocar as suas roupas, serei curada. E imediatamente a fonte do seu sangue parou-se e secou, e sentiu no corpo que já havia sido curada daquele flagelo. Jesus logo notou em si o poder que dele havia saído. Então virou-se na multidão, e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? E seus discípulos lhe disseram: Eis que a multidão te aperta, e perguntas: Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver quem havia lhe feito isso. Então a mulher temendo, e tremendo, sabendo o que havia sido feito em si, veio, prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e estejas curada deste teu flagelo. Estando ele ainda falando, alguns vieram da casa do líder de sinagoga, e disseram: A tua filha já morreu, por que ainda estás incomodando o mestre? Mas Jesus, assim que ouviu essa palavra que havia sido falada, disse ao líder de sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João irmão de Tiago. Ele chegou à casa do líder de sinagoga, e viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas está dormindo. E riram dele. Porém ele, depois de pôr todos fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele. Em seguida, entrou onde a menina estava deitada. Ele pegou a mão da menina, e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos de idade. E ficaram grandemente espantados. E mandou-lhes muito que ninguém o soubesse, e mandou que dessem a ela de comer. Jesus partiu-se dali, veio à sua terra, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, quando o ouviram, espantavam-se, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E tais maravilhas feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas, e de Simão? E não estão aqui as suas irmãs conosco? E ofenderam-se nele. E Jesus lhes dizia: todo profeta tem honra, menos em sua terra, entre os parentes, e em sua própria casa. Ele não pôde ali fazer milagre algum, a não ser somente para uns poucos enfermos, sobre os quais pôs as mãos e os curou. E ficou admirado da incredulidade deles. Ele percorreu as aldeias do redor, ensinando. E ficou admirado da incredulidade deles. Ele percorreu as aldeias do redor, ensinando. Salmos. Salmo 24, 1 a 10. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra, e sua plenitude, o mundo, e os que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e sobre os rios ele afirmou. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem ficará de pé no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos, e puro de coração, que não entrega sua alma para as coisas vãs, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que procuram a tua face, a geração de Jacó. Selá, levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, portas, vossas cabeças, e levantai-vos vós, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Selá.